Bom dia, irmãos, graça e paz, tudo bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, por favor. Marcos, no capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempestades, tá? E pedi ao Emerson ali para tocar uma música, que eu senti no meu espírito que a gente, apesar de crer, confiar muito em Deus em todos os momentos, às vezes a gente precisa fazer um exercício de fé, de crer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo, de toda e qualquer circunstância. Você vai ver que esse capítulo aqui, 4 de Marcos, o subtítulo dele vai dizer assim: Jesus acalma a tempestade. E o mais interessante é que Jesus propôs aos homens que eles entrassem no barco e atravessassem para um outro local. E a Bíblia fala que Jesus foi com eles. E aí Jesus dorme na polpa do barco, no meio de um mar revolto, de uma situação braba demais. Ali estavam, no mínimo, dentre os seus discípulos, 4 que eram pescadores completamente experientes, que estavam muito acostumados com qualquer tipo de tempestade, mas não estavam preparados para a tempestade daquele dia. E naquele dia, mesmo com toda a sua experiência, eles precisaram recorrer ao Senhor, dono de todas as coisas. E às vezes nós somos assim, né? Temos muita experiência de vida, já vivemos muita coisa na nossa vida, ou já tivemos vitórias assim, triunfos gloriosos, que nos ajudam a exercitar a nossa fé, que nos ajudam a lembrar de tudo aquilo que Deus fez, faz e o que Ele pode fazer. Mas eu sinto que a gente precisa cantar essa canção aqui para reforçar, fazer esse exercício de fé no nosso coração. Lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Você vai conhecer a canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Vamos cantar do início. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar mais uma vez. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, tu és tremendo. Tu és tremendo. Irmãos, nunca se esqueça que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Tudo. É tão bom saber que nós pertencemos a um Deus que tem o controle de todas as coisas, gente.
É tão bom saber que nos dias bons o Senhor está lá, que nos dias difíceis o Senhor está lá. O tema dessa palavra é tempestades pedagógicas. Vamos entender as formas que Deus nos ensina, mesmo nos dias ruins, nos dias que você não dorme bem, nos dias que você está angustiado, nos dias que você está com uma crise de ansiedade, no dia que você está com muito problema para resolver, no dia que você precisa de um milagre extraordinário. Ou se acontece comigo isso? Deve acontecer com você também, né? Deve ter dias assim, difíceis. E acredite, irmãos, eu estou com essa palavra aqui no meu coração e eu estou em paz. Eu não estou vivendo dias assim, graças a Deus. Mas talvez você esteja assim. Você esteja com esse coração. Obrigado, Emerson. Você esteja com esse coração. Vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram-os no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa. Dormiram com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa alegria ou bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja bem, aqueles discípulos, a grande maioria deles, estavam acostumados com esses cenários. Estavam de verdade acostumados. Para eles, assim, não era qualquer tempestade ou qualquer ventinho que iria apavorar o coração dos discípulos, principalmente daqueles que eram pescadores, que estavam ambientados com as tempestades, com o mar, que conseguiam, pela sua própria experiência de vida, até mesmo saber se aquele dia era dia de ir para dentro do mar, para dentro da lagoa, para dentro daquele local, para buscar recurso. Se era perigoso, se era seguro. Eles sabiam, eles tinham essa experiência necessária. E o evangelho aqui de Marcos capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41, vai registrar para nós o episódio dessa tempestade enfrentada pelos discípulos, lá no Mar da Galileia. E nessa ocasião, como eu já disse, Jesus estava no barco dormindo, quando os discípulos foram surpreendentemente, me perdoa a redundância, surpreendidos por um forte vendaval. Os discípulos ficaram apavorados, acordaram a Jesus, clamaram por socorro e ele acalmou a tempestade. E ainda trouxe lá aquela palavra de edificação, de exortação ao coração dos discípulos, né? E eles ficaram maravilhados, entusiasmados com o seu poder. E nessa manhã eu quero usar a palavra pedagogia para esse tema. A palavra pedagogia, ela vem de duas palavras do original grego, que é paidós, que significa criança, e agodé, que é condução. E a palavra grega paidagogos é formada pelas palavras paidós e agogos, que também significa criança e condutor. Portanto, pedagogo significa condutor de crianças, aquele que ajuda a conduzir o ensino. E por isso esse tema, percebi que só Deus, com o seu poder infinito e criativo, é capaz de usar qualquer coisa, evento, circunstância, situação, lugar, para nos ensinar em amor, para nos trazer ensinamentos valiosíssimos que vão acrescentar a nossa fé, que vão nos corrigir, que vão nos edificar, que vão nos exortar. Até na sua correção, a Bíblia diz que o Senhor nos corrige, não como os nossos pais naturais nos corrigem, para que a Bíblia fala, é muito clara, ela fala assim, ó, os nossos pais naturais nos corrigem para os seus próprios interesses. Mas Deus nos corrige para o crescimento da nossa santidade.
Por mais que haja um amor grandioso, e aqui não estou questionando nada disso, tá, gente? Pai é pai, mãe é mãe, obedeça a seus pais, sejam submissos, faça o que precisa ser feito, honre até o final. Mas o amor de Deus supera até o amor daquele que mais te ama nessa terra. A intenção de Deus está acima, é um nível muito mais elevado de qualquer intenção humana, quando se refere ao amor a cada um de nós. Deus nos amou tanto que nos deu Jesus. Deus nos amou tanto que foi capaz de entregar o seu próprio Filho. Amém, meu irmão? Então, eu percebo que esse lugar, esse ensino, essa instrução que o Senhor quer trazer ao nosso coração, só Ele vai ter toda a capacidade de nos conduzir sobre toda e qualquer tempestade triunfantemente. Repita comigo, triunfantes. Você em Cristo é alguém que vive vitoriosamente. Amém, meu irmão? No dia alegre, no dia triste, no dia bom, no dia feliz, no dia ruim, no dia mal, triunfantemente, porque a nossa vitória não está na nossa experiência, na nossa capacidade de ler os tempos, de saber se vai chover, se eu vou olhar para a meteorologia, e vou saber se aquele dia vai ser chuvoso, se vai ser calor, se vai ser frio, ou se eu tenho determinada experiência de vida para qualquer coisa. A nossa vitória está no nome de Jesus. E nós vencemos porque Ele venceu a morte. E nós vencemos porque o nome dEle está acima de todos os outros nomes. E só Ele tem a capacidade de nos conduzir triunfantemente em meio a todas as tempestades. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 vai dizer: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a sua fragrância, a fragrância do seu conhecimento. Só Deus é capaz de nos fazer compreender que há algum proveito em dias de tempestade. E que mesmo nesses dias de tempestade, dias difíceis, ainda assim, só em Deus somos capazes de exalar o bom perfume de Cristo. A fragrância do seu conhecimento em todo lugar, como diz o versículo que nós lemos. Porque sim, Deus nos ensina e usa do nosso bom testemunho advindo das provações, advindo das tempestades, também advindo das dificuldades, e torna isso um bom testemunho capaz de trazer edificação ao corpo de Cristo e salvação aos perdidos. Ele nos conduz triunfantemente, mas não só nos conduz triunfantemente. Através disso, Ele também exala o bom perfume. Através do nosso testemunho, através de contar a nossa história, através de ouvir, de compartilhar, a igreja é edificada. E as pessoas, quando ouvem, querem saber: meu Deus, me conta mais sobre essa história aqui, pastora Denise. Que história é essa que aconteceu na sua vida? Me fala mais. Por quê? Porque eu também estou vivendo uma situação dessa, estou vivendo alguma tempestade, de repente uma dificuldade diferente da sua, mas a tua experiência, aquela experiência que você teve com Jesus, que deu vitória a você, começa a exalar um bom perfume. Ó. Já viu como você está? Hoje, modéstia à parte, irmão, eu botei um perfume cheiroso aqui, tá, irmão? Com todo respeito. Eu estou aqui, estou sentindo o perfume na gola da minha camisa aqui, ó. Maravilha, meu irmão. Exala o bom perfume. E a intenção do bom perfume é manter você cheiroso. É manter você sobre um foco de atenção. Já passou por aquela pessoa cheirosa? Caramba, mano, que perfume é esse maravilhoso? O bom perfume de Cristo é isso. Exalar a partir de você o testemunho vivo da vida de Jesus. A melhor coisa que acontece para um cristão, irmãos, a glória de um cristão é ser reconhecido como Jesus. É ser parecido como Jesus. É quando as pessoas olham para você nos dias mais difíceis ou nos dias alegres, ou numa vida cotidiana, no dia a dia, e falam assim: tu é crente, cara? É o bom perfume de Cristo exalando no seu comportamento, nas suas ações, no seu modo de falar, na sua fé. Então,
esse mesmo testemunho, esse mesmo Deus que nos conduz triunfantemente, Ele mesmo produz em Cristo, através de nós, a capacidade de exalar testemunho, de exalar fé, de edificar uns aos outros. Amém, meu irmão? E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que você vai viver triunfantemente, crendo, confiando em Deus, exalando o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Cristo, para que todos aqueles que vivam em trevas possam encontrar a luz, para que todos aqueles que não têm alegria no seu coração, ao bater um simples papo com você, encontre a alegria verdadeira e um novo motivo para viver a sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Só Deus é capaz de nos fazer compreender. Só Deus, meu irmão. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos entender que tudo, os dias bons, maus, alegres, tristes, blá, blá, B, C, D, todos eles cooperam para o crescimento. Você é filho de Deus, essa palavra é para você e é para mim, amém? Tirei 4 lições, repita comigo, 4 lições, não foram as 5 lições do pastor Daniel, foram 4 lições do irmão Alan, tá? Que nós tiramos de Marcos capítulo 4, do versículo 35 até o 41. Primeiro, as tempestades da vida são inevitáveis. Segundo, elas são imprevisíveis. Terceiros, elas são inadministráveis. E quartas, elas são pedagógicas. Vamos à primeira lição. Tempestades da vida são inevitáveis. Assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência, também as tempestades da vida nos atingem. Amém, meu irmão? Mesmo quando nós não estamos esperando. As tempestades da vida acontecem ao andar da nossa vida, ao andar do nosso dia a dia, a revelia até mesmo da nossa vontade, porque eu tenho certeza que você não acordou hoje com uma vontade de passar por uma tempestade. Ai, olha, eu já acordei com uma vontade de passar por uma tempestade. Não posso ver uma tempestade que quer entrar para dentro dela. Duvido. Naturalmente, duvido. Duvido que você acordou com vontade de passar por tempestade. Mas elas existem ou não existem? Existe, né? Não só existe na minha casa, na tua casa não existe não, né? As tempestades chegam para todos, grandes, pequenos, jovem, velho, doutor, analfabeto, crente, não crente. A vida não é um parque de diversões. A vida é selva. A vida não é um parque de diversões, mas uma travessia constante, quase que constante, de um mar revolto. A vida cristã não é um cruzeiro confortável, meu irmão, num navio, navegando em águas tranquilas o tempo todo, onde não faltam ventos contrários ou ondas revoltas. Na natureza, a tempestade ela é um fenômeno violento que pode vir acompanhado de vento forte, chuva, granizo, raio, relâmpago, neve e uma série de coisas. E na vida cristã, meu irmão, a tempestade vem e simboliza para nós como tempos difíceis. E nos dois casos, a tempestade que vem, qualquer um pode ser atingido por ela e sofrer consequências graves. João capítulo 16, versículo 33, diz para nós: falei essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês passarão por aflições. Mas o quê? Fala mais alto aí, escolinha da tia Teteca agora. Tem de bom ânimo, por quê? Porque Jesus venceu o mundo. E o que nos garante a vitória sobre as tempestades está no nome de Jesus, amém? Então tem de bom ânimo. Fica firme, meu irmão, não desista. Permaneça de pé, confiando, crendo plenamente. Porque Jesus está dizendo, eu falo essas coisas a vocês para que o coração de vocês se encham de paz. Porque, gente, não é muito mais fácil e normal, no dia de dificuldade, de tempestade, a gente só falar
das coisas difíceis, do momento da tempestade? É natural. Você vai estar vendo, os teus olhos estão vendo, você fala, você se amedronta, você se arrepia, você se treme de medo. Você faz o que deve e às vezes até o que não deve. Mas Jesus fala, eu estou falando isso para vocês aqui para que vocês tenham paz. Tenham paz no coração de vocês. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo. Fica firme. Dá aquele, você pode dar um sorrisão para Jesus aí? Dá um sorrisão para Jesus aí, bonito aí, meu irmão. Pô, tem mó galera aqui que não está sorrindo, gente. Sorri para Jesus. Dá um sorriso para Jesus aí, meu irmão. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sabe? Confia mais. Creia mais. Se ele venceu, você também vai vencer. Amém, meu irmão? Então, as tempestades são inevitáveis. Repita comigo, inevitável. Vai acontecer contigo, crente. Beleza? Isso é uma coisa certa. Você tem que sair daqui tendo certeza de que a tempestade vai acontecer com você. Ela é inevitável, acontece com todo mundo. Segundo, as tempestades são imprevisíveis. Chegam de repente, inesperadamente. É claro que tem aquelas que a gente cria, né? Para nós mesmos. Você cria o problema para você mesmo. Isso aí também acontece. Mas elas chegam inesperadamente, elas não mandam aviso. Não manda aviso. Não chega um telegrama na sua casa. Telegrama é da minha época, né, gente? Telegrama é da minha época. Não chega um e-mail, não chega um WhatsApp de Deus assim para você. Olha, daqui a algumas... Apesar que hoje tem o clima-tempo, né? Mas de Deus não chega, né? Aqui, ó. Aqui a tantas horas vai passar uma tempestade. Não chega para você isso. É inesperado. Na vida acontece. A vida é vivida. A vida é para ser vivida, para ser caminhada. E no dia a dia elas vão aparecendo. E em Deus nós vamos criando a capacidade de superar cada uma delas. Se torna muito mais fácil. Sozinho realmente é muito complicado. Mas em Deus nós vencemos, irmãos. Elas não mandam aviso. Chegam repentinamente em nossa vida, agitando as ondas que nos assustam e que assolam com grande violência, ou tentam assolar a nossa alma. O Mar da Galileia, irmãos, ele é um lago de águas doces, de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Esse grande lago, ele é encurralado por montanhas, ou cercado por montanhas, que são as montanhas de Golã. E no extremo norte de Israel, cujo o pico está sempre coberto de gelo, com certa frequência, os ventos gelados que batem sobre esses picos, eles provocavam ondas gigantes naquela região. E assim também a vida. As tempestades nos colhem surpresas, nos provocam surpresas. E é uma doença que pode ser, coloquei aqui, uma doença que aparece do nada, um acidente trágico, um divórcio traumático, um luto doloroso, qualquer coisa que possa acontecer na sua vida que você não está esperando, uma notícia inesperada. O ser humano, ele tem conseguido, até de uma certa forma, dominar muitas coisas na terra, através dos recursos, da sabedoria, da inteligência que utilizam. Por exemplo, remédios extraídos de planta, né? Alimentos produzidos e outros benefícios extraordinários da própria tecnologia. Entretanto, nós não conseguimos controlar em 100% da nossa vida os intempéries da vida, as dificuldades que são provocadas da natureza. Por mais que, deixa eu ler de novo aqui essa palavra, tá? Os meteorologistas, gente, que palavra difícil, gente. Por mais que os meteorologistas trabalhem com a tecnologia disponível, aleluia, você pode dizer aleluia, meu irmão, a natureza continua sendo muitas vezes imprevisível. Nós vimos agora, né? Os Estados Unidos passou por uma ameaça gigante de furacão que se confirmou. No grau 5 foi caindo para grau 4, grau 3, um apavoro que traz. Nós vimos aqui a catástrofe ambiental que aconteceu no Rio Grande do Sul, perto de nós.
Essa semana deu uma ventania aqui na Pavuna, fiquei 2 dias, meu irmão, sem luz. 2 dias num sufoco danado. A gente não consegue prever tudo, não é possível. Então nós precisamos estar com o nosso coração preparado para atravessar a qualquer momento da melhor maneira possível, porque as tempestades da vida são imprevisíveis. Amém, irmãos? Então esteja com o seu coração preparado em Deus, crendo e confiando plenamente que Ele vai te guardar até o fim. Veja bem, Jesus chamou os discípulos para o barco. Vamos atravessar para o outro lado. E Jesus foi com eles no barco. Teve uma outra tempestade que o apóstolo andou sobre as águas. Jesus não estava no barco com eles. Por outro propósito, outro motivo, Jesus apareceu no meio do mar, no meio da tempestade. Então não importa se Jesus vai estar na popa do barco ou se ele vai aparecer no meio do mar. O Emanuel está conosco em todo o tempo. Jesus não precisa de um barco para te salvar. Jesus não precisa de uma tempestade para te provar que Ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo ao nosso redor. Amém, meu irmão? Então elas são inevitáveis e elas são imprevisíveis. Terceiro lição, as tempestades da vida são inadministráveis, irmãos. Os discípulos conheciam o mar da Galileia como poucos. Alguns deles eram pescadores e haviam nascido e crescido ao redor daquele lugar. Dali eles tiravam o seu sustento. Mas o que era tão familiar para eles tornou-se uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo. Fizeram de tudo, gente. De tudo o que eles conheciam para fazer, para escapar daquela tempestade. Remando contra toda situação, os recursos deles foram insuficientes para resolver o problema. O barco não conseguia mais obedecer aos comandos da experiência que eles tinham. A tempestade assolava não só o barco, mas também a sua alma, trazendo medo, desespero. O vento batia de um lado para o outro com muita violência. As ondas sacudiam aquele barco, que estava a ponto de naufragar. E muitas vezes nós temos na nossa vida assim também. A sensação de que os problemas que nos afligem são como essa tempestade. A situação vai se agravando, perdemos o controle, o barco da nossa vida fica à deriva. As tempestades da vida também são inadministráveis. Já viu aquela pessoa que gosta de ter o controle de tudo? Eu gosto de ter tudo organizado na minha vida. Quando sai alguma coisa fora do escopo, ela entra em desespero. Só que deixa eu falar um negócio que não deve ser segredo para ninguém. E não é uma nova revelação, uau, não é. Não dá para controlar tudo, gente. A vida não vai dar para ter controle de tudo. Por mais prudente que você seja, por mais organizado que você seja, que eu seja, por mais analítico que você seja, pensador, sabedor, Alex, da ciência e do conhecimento, aleluia, mestre dos assuntos, não dá para ter o controle de tudo, gente. Vai ter um dia da sua vida que o controle, já viu o controle da televisão? Que desgrama, né, gente? Quando você aperta o botão e a televisão não liga. Cara, que desgrama. Ou o botão quebra. Você quer passar de canal para frente, o botão não vai, o negócio não acontece. Oi? Quando some o controle. Muito bom, Pedro. Muito bom essa reflexão, hein, varão? Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Aleluia. Quando o controle some, que dificuldade, meu irmão. Ai, meu Deus, só Jesus. A tempestade assolava. Então as tempestades da vida são assim também inadministráveis em muitos momentos da nossa vida, meu irmão. E para enfrentar
constantemente a tempestade e minimizar os efeitos, é importante nós compreendermos a origem dessa tempestade. Tentar entender, e algumas vezes, por que elas estão acontecendo na nossa vida. Fazer uma releitura. Nem sempre vai ser possível enxergar com toda clareza o que está acontecendo. Mas muitas vezes nós conseguimos entender um pouco da origem. Entendendo a origem, a gente vai lá na causa, tenta tratar a causa para tentar, para que ela não ocorra mais na nossa vida. As muitas tempestades da nossa vida, elas podem ser causadas por algumas fontes, como a principal, a desobediência à palavra de Deus. Você lembra de Jonas? O Senhor mandou ele para onde? Nínive. Ele quis ir para Nínive? Estava se borrando todo de medo de ir para Nínive. Não queria. Pegou o barco para ir para outro lugar, fugido do Senhor, como se fosse possível, né, pastora Denise? Fugir do Senhor. Rapaz, Jonas provocou um auê naquele barco, só porque ele estava no barco que não era para ele estar. E o mar começou a sacudir, começou a ter uma coisa assim violenta além da conta sobre aquele barco. Porque Jonas, em desobediência, ao invés de ir para Nínive, pegou o barco para ir para outro lugar. O que aconteceu, gente? Descobriram que Jonas estava no barco, onde não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer, porque não foi chamado para fazer aquilo, foi chamado para fazer outra coisa. Se Jonas tivesse obedecido e tivesse ido para Nínive, aqueles homens tinham passado por aquela tempestade no barco? Não. A Bíblia fala que eles descobriram que a culpa do mar estar revolto era de Jonas. Rapaz, como é que você desobedece a Deus, cara? E aí o que eles fizeram, pastora? Pegaram Jonas e largaram Jonas no meio do mar. O que aconteceu com o mar? E o vento? Parou. Tem tempestade na tua vida que você está passando só porque é desobediente, né, irmãos? Que eu também, né? Vamos falar da nossa vida, né? Da nossa vida só porque nós somos desobedientes. Porque o Senhor nos direciona, não nos deixa enganados, e mesmo assim eu não quero cumprir. E mesmo assim eu quero permanecer com aquilo que eu acho. E mesmo assim Deus fica lá, ó, martelando. Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive, Jonas. Vai para Nínive. E Jonas não quer ir para Nínive de jeito nenhum. Coração duro. Não se rende ao Senhor. Deus trazendo conhecimento, sabedoria, entendimento, trazendo direção. Jonas, além de colocar a sua vida em risco, por causa da desobediência, fez um monte de gente ao redor dele sofrer. Você já fez gente sofrer ao seu redor por causa da tua desobediência? De decisões equivocadas? É a família que sofre, é pai, é mãe que sofre. São as pessoas ao seu redor, é a sua empresa que sofre, são os seus negócios que sofrem. Por causa de decisões equivocadas que Deus não mandou você fazer. E o que você tem que fazer, meu irmão? Já que Jonas não quer se posicionar, você se posiciona. Faz o que é necessário fazer. O que os homens do barco fizeram? Jonas, eu sei que você não está em terra firme. Você está no meio do mar. Mete o pé do meu barquinho. Você vai voltar nadando, porque aqui você não fica. Eu não quero. Porque a tua desobediência está provocando uma destruição em tudo o que foi construído. Eu não tenho, sabe? Irmãos, a gente precisa se posicionar. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Se posicione para fazer a coisa certa, para obedecer à voz de Deus. Nem sempre, preste atenção, a voz de Deus ela é soberana, ela sempre vai nos conduzir triunfantemente, mas nem sempre ela vai ser, sabe, legalzinha para nós. Não vai ser muito fácil de ouvir a direção, porque nós vamos ser confrontados na nossa vontade, no nosso desejo. Mas se nós obedecermos à voz de Deus, nós colhemos recompensas.
Agora, quem vive em desobediência à voz de Deus, vive sofrendo consequências. Vive sendo lançado no mar revolto. Pela vida, pelas decisões, pela escolha. Alguns, como Jonas, vão parar dentro da barriga de um peixe. A Bíblia fala que Deus deu ordem ao peixe. Está vendo aquele lá, ó, que foi lançado? Está vendo ele lá boiando? Sai da profundeza que você está, vai lá e engole ele. E o peixe, que não é bobo nem nada, que é obediente. Eu não sou obediente, não. O peixe é obediente, meu irmão. A voz de você está doido, rapaz? Se ele fez isso com Jonas, criatura, deu Jesus para morrer por Jonas, o que ele vai fazer comigo? Eu vou lá, vou subir o posto, abocanhou Jonas. 3 dias na barriga do peixe. Que sufoco, gente. Eu não gosto nem de peixe. Que sufoco. 3 dias numa caverna, numa escuridão. Vamos lá para você refletir. Você tem um coração muito duro. Tá com o coração muito duro. Vai para dentro da barriga do peixe para refletir. Quem já entrou na barriga do peixe aí, levanta a mão. Eu pensei que era só eu que tinha entrado num peixe desse aí na vida. Então, meu irmão, para enfrentar corretamente e minimizar os efeitos da tempestade, nós não podemos ser desobedientes à palavra de Deus. Jonas precisou se arrepender e voltar para o seu caminho. E só depois ele viveu todas as recompensas de viver uma vida obediente. Então, vive uma vida obediente, amém, irmãos? A segunda coisa que é parte desse processo, né, de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, tem a ver com os discípulos. Quando Jesus direcionou para que os discípulos fossem junto com ele, fossem posicionados juntamente onde haveria a tempestade. Jesus fez de propósito, gente. Vai ter tempestade que tu vai ser colocado lá para tratar coisas no seu caráter, para tratar coisas da sua vida que precisam ser mudadas e modificadas para que você esteja pronto para o propósito de Deus para a sua vida. Ó, eu estou olhando aqui, tem gente que está dormindo, então eu vou descer daqui, tá? Ó, só para você, eu sei que está de manhã, aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Nesse nível aqui, eu tenho guerras e batalhas. Preciso vencer todas elas para ir para o próximo. Eu chego nesse nível como triunfante, vencedor. Caramba, Alan, que maneiro, cara. Pô, cara, você é uma bênção, tal. Só que, você concorda comigo que as guerras que eu venci aqui, eu vou ter novas aqui? O povo de Israel, quando chega lá na terra prometida, Deus já tinha falado, é uma terra que mana leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Oh, xalabaxala. Mas a terra que mana leite e mel também está cheia de gigante, velho. Então vocês vão ter que entrar. Quem é que ia lutar com o gigante, gente? O povo. Então, para ir crescendo de nível, de maturidade, crescimento, vão haver momentos, nem sempre, tá, gente? Mas como é tempestades pedagógicas, são as formas que Deus vai utilizando para nos ensinar, cada um de uma forma, beleza? Então, vai colocar um novo nível. Aleluia. Venci aqui. Aí Deus também te prepara para você também vencer aqui. Ele não te desampara não, tá? Você não fica abandonado não. Então você vai crescendo de nível, até você chegar à estatura de varão perfeito. Você sabe quando é que você vai chegar à estatura de varão perfeito? Só na eternidade mesmo, tá? Não vai ser aqui nessa terra não. Só na eternidade. Isso significa que todo dia você vai ser preparado para crescer de nível, para evoluir na maturidade, para evoluir na fé, porque soberba também não combina com esse momento, né? Sei muito, já sei, já venci, já sei qual é o caminho. Aí vem Deus e te dá-lhe uma rasteira, né? Tá sabendo demais, varão. Ah, varão que vencedor. Tá sabendo demais. Deus tem várias formas de trabalhar, irmãos. Então, Deus, nós para conseguirmos antecipar e prever algumas situações, precisamos primeiro
ter o coração obediente para compreender a forma de Deus trabalhar. Segundo, entender que também faz parte do processo. Porque nem sempre Deus vai me livrar da tempestade, né? Mas na tempestade Ele me livra. Falamos sobre isso, né? O apóstolo Pedro lá, na tempestade, Jesus apareceu no meio da tempestade. Do nada, Jesus apareceu. Então, irmãos, terceiro ponto, tempestades são inadministráveis. Quarto ponto e último, as tempestades da vida são pedagógicas. Mesmo quando a tempestade foge do nosso controle, ela, repita comigo, ela está sempre no controle de Jesus. Pô, você não repetiram direito não, hein, gente? Repete direito, hein? As tempestades estão sempre no controle de Jesus. Aquele que está conosco tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. As tempestades da nossa vida não vêm para nos destruir, mas para nos ensinar. Elas não acontecem à revelia. Elas são instrumentos pedagógicos para nos fortalecer a nossa fé. Amém? Jesus tem todo o poder para acalmar as tempestades, não só as externas, mas também as internas. Porque tem muita tempestade que é externa. A origem dela é externa, mas tem algumas que são internas. A nossa alma não se aquieta, são as doenças desse século, é uma série de questões. Jesus também é poderoso para curar, para salvar externamente, para salvar internamente, para curar externamente, para curar internamente. Na travessia do mar revolto da vida, nós precisamos ter fé, enfrentar o mar revolto com fé. O medo é uma coisa que vai aparecer, mas você precisa entender que, apesar de tudo, Deus, Ele sabe exatamente a posição que você está vivendo agora. Apesar de todas as dificuldades. Porque a nossa fé não negligencia a verdade. A fé sabe exatamente qual é a verdade que está diante dos nossos olhos. Mas a nossa fé precisa sobressair a essa verdade. Amém? Sabendo que Jesus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. O nosso destino é o outro lado do mar, e não o naufrágio. Jesus chamou os discípulos para quê? Para atravessar o... Não, gente, pelo amor de Deus, você responde a pergunta, hein? Jesus chamou para atravessar o mar. Jesus não falou para os discípulos, entre no barco para morrer no meio do mar. Para o barco de vocês naufragar. Ele disse que eles iriam atravessar, Letícia. Então Jesus te chamou para atravessar o mar e não para naufragar no meio do mar. Ele é todo poderoso e aquilo que nos traz medo está literalmente debaixo dos pés do Senhor. O Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. A tempestade vem para que vejamos o seu livramento e saibamos que Ele é Deus, digno de ser adorado. Até porque, irmãos, Ele quer ter todo o controle da sua vida. Estamos terminando, vai lá no versículo 38 do capítulo 4 de Marcos. Jesus quer ter o controle total. O versículo 38 vai dizer assim, e Jesus estava onde? Na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, o Senhor não se importa que morramos? Nessa tempestade que os discípulos enfrentavam, Jesus estava presente, porém não estava ativo na situação. E da mesma forma, é comum que ao passarmos por problemas repentinos, nos envolvamos tanto com a crise desse problema, que acabamos esquecendo de chamar Jesus para o nosso lado, querendo resolver só da nossa forma. Porque pastora Denise, deixa eu sentar aqui. A senhora concorda comigo? Agora é uma entrevista. A senhora concorda comigo? A gente está no mesmo barco, passando um sufoco. Jesus está no barco. Você acha que eu vou me meter a pau para meter a mão na vela e não vou chamar Jesus? Você chamaria Jesus? Chamaria, né? Responde que chamaria. Com certeza chamaria. Eu também chamaria.
Você chamaria Jesus? Chamaria mesmo, gente. Nós precisamos chamar Jesus. Cara, Jesus estava no barco. O que aconteceu? Primeiro, eles chamaram Jesus ou foram tentar resolver? Foram tentar resolver. Aí não conseguiram resolver com a sua própria força. Lembraram que tinha um homem qualquer, assim, parecido com a gente, tinha até semelhança da gente assim, ó, que estava deitado. Rapaz, tem um que consegue resolver. Foram lá na popa do barco. Aí, tem como tu acordar? Tem como tu acordar? Jesus levantou, dormindo, naquela confusão toda. Ô rapaz, vocês são de pouca fé mesmo, hein? O que Jesus fez? Estendeu a mão, deu uma ordem aos ventos e aos mares. E o que aconteceu? O vento e o mar cessou, meu irmão. Então nós precisamos chamar Jesus para todos os dias de nossa vida. Jesus precisa ficar conosco. E nós precisamos dar a Ele a condução. Precisamos dar o controle, né, Pedro? Controle. Precisamos dar a direção do barco, para que Ele conduza a nossa vida triunfantemente. Foi o que nós lemos do início, né? Em Cristo nós somos conduzidos triunfantemente. Não está falando lá que em Alã vocês são conduzidos triunfantemente. Está falando que em Cristo nós somos conduzidos triunfantemente. Então, irmão, em nome de Jesus, pega na minha mãozinha aqui, ó. Em nome de Jesus, entrega o controle da tua vida para Jesus, amém? Versículo 49 em diante. E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, maravilhados, diziam uns aos outros: meu irmão, quem é esse cara que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é esse? Basta uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Basta uma palavra do Senhor sobre toda a tempestade. Porque não importa se a tempestade veio contra você por um erro seu ou por qualquer situação, ou se você foi conduzido e colocado pelo próprio Deus sobre essa tempestade para crescer. Basta uma palavra do Senhor e tudo voltará ao normal, irmãos. Então confie no Senhor e permita a Ele a direção do barco e da sua vida. 4 lições valiosas. Tempestades da vida são inevitáveis, repita comigo: inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. É que você não consegue administrar. E pedagógicas, amém? Tempestades pedagógicas. Deus quer te ensinar a vencer no meio das tempestades. Obedeça ao Senhor, tenha um coração obediente, atento, e Deus vai te fazer triunfar sobre toda e qualquer circunstância. Você recebe essa palavra aí, meu irmão?